De volta com o Educador Entrevista, né? Nós continuamos com o nosso especial aqui falando das campanhas de prevenção da APAE, hoje especificamente falando sobre envelhecimento com qualidade de vida e prevenção de quedas, na companhia aqui do Dr. Isaac. Doutor, obrigado pela participação com a gente, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Também na companhia da Patrícia, que é físio, obrigado pela participação, boa tarde. Obrigada, boa tarde. E a Larissa, terapeuta ocupacional, obrigado pela participação, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Bom, doutor, vamos falar um pouquinho a respeito de envelhecimento, né? Todos envelhecem, né? Alguns com um pouco mais de qualidade de vida, outros não. Vamos definir o que seria um envelhecimento normal. Tá. Segundo a OMS, o indivíduo é considerado idoso, né? Entrando na faixa etária do envelhecimento, em países em desenvolvimento, quando ele tem acima de 60 anos, né? E países desenvolvidos já, os países de primeiro mundo, digamos assim, é quando ele tem acima de 65 anos, né? E, particularmente, é oportuno falar disso aqui no Brasil, porque em 2017, dados do IBGE mostraram que nós batemos um número de 30 milhões de idosos aqui no Brasil, né? E, junto com esse envelhecimento da população, acaba vindo algumas comorbidades que são interessantes todo profissional de saúde estar atento, que o primeiro é a doença de Alzheimer, né? E o segundo é o aumento do índice de quedas, né? São duas coisas que vêm piorar bastante a qualidade de vida do paciente idoso. Perfeito. A gente percebe, né, e se fala muito da questão desse tipo de enfermidade, né? É a pergunta da Júlia. Aumentou o índice ou, em função das pessoas viverem mais hoje, essas doenças se apresentam? Como você teve assim, a melhoria do tratamento das doenças, principalmente doenças infecciosas, né? E a melhoria do tratamento de doenças crônicas, então as pessoas acabam vivendo mais, né? Então está aumentando o índice, né, de doenças de Alzheimer, está aumentando com certeza, aumentando a prevalência também, né, e incidência, bem como o tratamento de doenças crônicas está fazendo com que a população ela acabe vivendo muito mais, né? E é oportuno falar de Alzheimer porque no mundo hoje tem cerca de 47 milhões de pessoas com doença de Alzheimer, o que dá uma média de que um diagnóstico é feito de Alzheimer no mundo a cada 4 segundos, né? Então, é uma condição bem importante. E mais importante ainda do que dar o diagnóstico da doença de Alzheimer é dar o que não é diagnóstico, né? Porque muitas pessoas acham que o simples fato de estar esquecendo, deixar um objeto num local e não se lembrar mais, muitas pessoas ficam com medo de estar desenvolvendo a doença, e a gente sabe que não é bem assim, né? Para se configurar uma demência de Alzheimer, tem que haver um declínio cognitivo, tem que haver interferência nas funções normais daquele indivíduo. O desempenho cognitivo ele tem que ser alterado, né? E existem várias outras entidades que também podem camuflar, imitar uma demência de Alzheimer, que a gente sabe que a depressão pode fazer isso, né? Estados de ansiedade podem fazer isso também, deficiências vitamínicas, principalmente a vitamina B12, baixa do nível de hormônio de tireoidiano, né? Também podem alterar a memória e essas são causas de demências, né? Digamos assim, potencialmente tratáveis. Por isso que é importante você dar o diagnóstico correto e a partir daí instituir um tratamento satisfatório. Perfeito. Quando se pensa, né, na própria questão da idade degenerativa, né, Patrícia? A gente também tem uma questão de estrutura física mesmo, né? Quando a gente olha pelo lado da fisioterapia, você pode ter queda sim em virtude da própria estrutura óssea e muscular, que é um pouquinho mais fragilizada. Com certeza. Com o envelhecimento, o usuário, o paciente,
ele acaba sendo prejudicado na força muscular, tanto o osso pode ter uma osteoporose, e aí tem um desequilíbrio, o paciente devido ao Alzheimer também, doença de Parkinson, a gente pode ter esse desequilíbrio vindo a quedas. Então a gente tem que prestar bastante atenção no idoso, em questão até mesmo em domicílio e tudo mais, por conta de tapetes e que tiver em casa móveis. Por quê? Porque o idoso, o envelhecimento, hoje em dia os idosos acham que eles podem fazer de tudo. Sempre fizeram e pode fazer de tudo. Então é aqueles famosos idosos teimosos, né? Que eles acham que pode continuar fazendo até mesmo ao avançar da idade. Então a gente tem que tomar muito cuidado por essas quedas mesmo, porque pode ocorrer uma fratura. Então a fisioterapia trabalha bastante nisso, para trabalhar a força muscular, para aumentar a força, trabalhar o equilíbrio, trabalhar a marcha dele para ele conseguir, porque o idoso também ele começa a perder a elevação da perna, então ele começa a arrastar as pernas, então pode tropeçar, vir a cair. Eu acho que é importante destacar nessa questão, né, Larissa, também isso, né? Muitas vezes as pessoas veem o trabalho da APAE como muito focado nas deficiências, né? Pura e simplesmente do que era no passado, por exemplo, a síndrome de Down. Mas hoje a gente esquece que todos nós, em algum momento da vida com idade, vamos adquirir deficiências, né? Então a gente tem que pensar no trabalho como um todo, né? Todo cidadão hoje de Batatais acaba em algum momento da vida passando pela APAE, né? Seja para fazer os testes específicos de avaliação quando nasce, ou em alguns outros momentos da vida. Isso. O serviço da APAE, né, ele é muito amplo, e durante esse mês, essa campanha de prevenção, ele esclarece muitas dúvidas, desde o pré-natal, desde o nascimento até o envelhecimento, né? Então, nós estamos lá para atender toda essa população, né? Evitar que aconteça um risco de deficiência, né? Dar uma qualidade de vida melhor para esse público em todas as faixas etárias. E quando a gente pensa na TO, né, na terapia ocupacional, se percebe isso também, né, o quanto ela pode estimular, né, e ser uma ferramenta de auxílio tanto neurológico quanto da própria fisioterapia mesmo, criando uma dinâmica para essas pessoas. Isso. No envelhecimento nós temos um papel fundamental, porque, como a Patrícia disse, o idoso ele está acostumado num ritmo de vida acelerado e ele, com o passar dos anos, a mobilidade é reduzida, o tempo do fazer também aumenta. Então, nós ajudamos ele a estruturar a rotina dele de acordo com a capacidade motora que ele tem agora, né? Então, nós partimos do princípio que ele consegue fazer de uma forma adaptada e que não deixe de ser funcional, né? Então, a terapia ocupacional auxilia eles, e também com a ajuda de oficinas. Então nós temos oficinas de memória, oficinas de cotidiano, né, que vai auxiliando nesse processo de envelhecimento. Perfeito. Doutor, quando a gente pensa exatamente nisso, né, a gente percebe que muitas vezes o problema que afeta muitos idosos é a falta de estímulo mesmo. Sim, né? Com certeza. A gente sabe que o envelhecimento normal ele pode trazer algum déficit cognitivo. Na maioria das vezes é déficit de atenção, né? Os pacientes às vezes confundem muito perda de memória com déficit de atenção. Então, aquele idoso que se esquece onde colocou os objetos, né? Ele já acha que ele está ficando com atração de memória e por isso fica achando que está com a doença de Alzheimer. Mas a gente percebe que a fisioterapia e a terapia ocupacional, como outras terapias alternativas assim também, eles têm um papel fundamental na prevenção tanto de quedas quanto da doença de Alzheimer. Para se ter uma ideia, teve um estudo publicado na revista Lancet de 2017, que é uma revista muito conceituada na neurologia, que ela coloca vários fatores de riscos que você pode intervir
para você prevenir a doença de Alzheimer. Então, vamos supor, tinha lá dizendo que hipertensão, você tratar a hipertensão, você diminui entre 3 a 4% o risco de Alzheimer. Você tratar diabetes, diminui o risco de 3 a 4%. Você tratar a depressão, tratar, digamos, a perda auditiva, né? Como a Larissa falou, você tratar a perda auditiva, você já diminui um risco de Alzheimer no futuro. De maneira que quando você junta todos esses critérios, você pode chegar a um somatório de até 35% de prevenção da doença de Alzheimer. Então, esse número é um número bastante importante, né? E todos os nossos idosos, se está com dificuldade visual, se está com dificuldade auditiva, se está com dificuldade na marcha, está com alguma fraqueza, a gente tem que fazer uma intervenção precoce para que a gente consiga prevenir uma doença mais grave no futuro. A Daniele, mãe da Helena, está agradecendo a vocês por todo o carinho que tem com a filha e parabenizando pelo excelente trabalho. Obrigada. Obrigada. E eu acho que é bacana também essa questão do trabalho de ter um público bastante variado também, né? De entender a questão da prevenção em várias faixas etárias e o quanto tratar num primeiro momento melhora os momentos seguintes da vida num sentido mais amplo, né, Larissa? Isso. A prevenção sempre, tudo que a gente previne, né, e o que a gente pode fazer para não ter um comprometimento significativo de saúde é fundamental, né? Então, por isso que as campanhas de prevenção é muito importante, a parte da primeira infância e assim seguindo ao longo da vida é sempre muito importante para dar uma melhor qualidade de vida. E, de fato, a gente percebe isso, né? Como o estímulo que a gente falava anteriormente, né? Quanto mais estímulo se recebe, melhor o desenvolvimento. Isso. O estímulo, qualquer fase da vida, é fundamental, porque sem estímulo a gente não tem motivação para fazer nada. Então, o estímulo na primeira infância é extremamente importante para o desenvolvimento motor, o estímulo na fase adulta também, e no envelhecimento a gente também não pode deixar de fora, porque o idoso ele tende a ficar mais retraído, né? E quando a gente estimula ele a ser funcional, ele não perde com tanta rapidez a sua funcionalidade. Pensando, Patrícia, na questão da própria fisioterapia mesmo, a gente percebe muitas vezes as pessoas com resistência ao tratamento, né? Ai, dói, é cansativo e por aí afora. Só que ao ver o resultado, aí começam a compreender o quanto é importante, né? Porque tem pessoas que têm quadros de dor, por exemplo, e quanto mais evita de fazer o processo, mais dor tem. Isso. O idoso, principalmente, é o que a Larissa falou, eles ficam retraídos, eles ficam, às vezes, em casa, sem ter alguma atividade, sem nada. E aí, às vezes, acontece de ter essas perdas, desses desequilíbrios, dessa força muscular, essa fraqueza muscular, né? E aí, a hora que ele entra para a fisioterapia, tá com dor, ou às vezes dor no joelho, dor no quadril, às vezes até mesmo pelo sobrepeso, porque o idoso, às vezes, está comendo muito, e aí fica muito em casa, não faz nenhuma atividade física. Então, aí ele começa a sentir dor na hora da fisioterapia. Um alongamento, às vezes vai fazer qualquer marcha, vai doer joelho, vai doer perna. E aí, conforme vai passando as sessões, isso vai melhorando. Por quê? Porque a gente vai trabalhando a musculatura. Então, a musculatura vai fortalecendo, vai ganhando esse fortalecimento e aí vai melhorando a questão da dor. E a gente também tem a fisioterapia que entra na parte analgésica, né? Que aí a gente também trabalha essa dor do idoso. Então, até não só no idoso, em qualquer paciente. E aí o paciente, conforme vai passando as sessões, ele vai sentindo essa melhora e aí ele fica gratificante, né? Porque aí ele vai adorar, porque no início ele não gosta muito de querer fazer fisioterapia. Sem dúvida. Doutor, nessa questão do estímulo também, né? Se falava muito da questão, olha, tem que estimular nos primeiros momentos de vida, mas se percebe também na questão cerebral aí que o estímulo em qualquer fase ajuda a ativar o cérebro de uma maneira muito complexa. Sim, sem sombra de dúvida. Os pacientes com doença de Alzheimer, aqueles pacientes que eles fazem reabilitação intelectual, aqueles que têm um convívio social
mais bem estabelecido, eles têm um melhor prognóstico, né? A doença deles não avança tão rápido quanto as outras doenças. Aquele paciente que fica mais isolado, que fica mais deprimido em casa, que não tem interação social, a gente percebe que ele acaba evoluindo um pouco mais grave, né? E isso, vocês não tenham dúvida, que essa integração que existe lá entre os profissionais da APAE, ela faz toda a diferença no resultado clínico desses pacientes, né? A gente trabalha em outros municípios aqui da região e eu conheço outros serviços de saúde, que eu sou de Fortaleza, né, no estado do Ceará. Então, eu posso garantir para vocês que a estrutura que está montada hoje na APAE de Batatais, ela não existe em muitas cidades por aí, pelo Brasil. Sem dúvida. Eu posso garantir isso, que vocês são realmente privilegiados em ter uma instituição tão forte, uma instituição tão dedicada e competente no tratamento da deficiência física e da deficiência intelectual. E é interessante também a gente pensar nessa questão, né? O quanto que ter essa possibilidade, né, de agir como se age aqui, né, de intervir nos casos, a gente consegue ter de fato uma qualidade de vida. A gente elimina muitas vezes algumas deficiências, elimina problemas exatamente por intervir no tempo certo, e também tem um outro fator que eu acho extremamente positivo, que é amenizar o problema, né? Muitas vezes, olha, não solucionou definitivamente, mas se amenizou muito, enquanto no passado a gente via os problemas se agravando passo a passo e não retroagindo. Sim, com certeza. Hoje em dia, com o avanço da medicina, a gente percebe que a maioria das doenças, elas não tem aquela cura que muitos pacientes esperam, né? A gente tem um tratamento clínico. Então, assim como outras doenças que são mais conhecidas como pressão alta, diabetes, não tem cura, né? A doença de Alzheimer, ela também não tem cura. Mas o fato de não ter cura não significa não ter tratamento, né? Então, a gente percebe que os pacientes que fazem terapia ocupacional, seria um paciente, digamos, que se ele não tivesse essa terapia, talvez em 2, 3 anos ele já tivesse assim, bem comprometido, com incontinência urinária, incontinência fecal e bastante limitado, né, no leito acamado, né? Quando o paciente tem essas terapias, quando o paciente tem acesso a medicações no tempo correto e ao diagnóstico no tempo correto, a gente percebe que esses 2, 3 anos, eles vão lá para 7, 8 anos, né, de doença, e isso acaba trazendo um benefício muito grande para a família, porque a gente sabe que a gente não trata o paciente individualmente, né? A gente acaba tratando a família também, porque junto com a doença, a família acaba adoecendo junto com o paciente também. Vamos falar um pouquinho, eu acho que né, cai no campo da TO aí, né, a questão de rotinas de prevenção, porque a gente fala da questão médica, da saúde, etc., mas tem dicas de rotina que a gente tem que pensar para os nossos idosos para evitar as quedas. Isso. Nós temos uma incidência de queda de idoso em domicílio muito maior do que quando eles estão na rua. Por quê? Dentro de casa é um ambiente que ele já conhece, que ele já está familiarizado, então ele acha que está tudo tranquilo. E quando ele sai, ele fica mais atento a degrau, ele fica mais atento a calçada irregular. E dentro de casa, às vezes usa chinelo havaiana, né? Ou um chinelo de borracha que escorrega e vai lavar. Então as dicas são tá sempre de calçado antiderrapante, sapato fechado, se possível, né? Ter uma iluminação legal dentro de casa, principalmente no período da noite. Barras paralelas no banheiro, tapete antiderrapante, tirar os tapetinhos de crochê das portas, né, que isso a evidência de queda é muito grande. Sinalizar as escadas, sinalizar quando tem um degrau. Se a casa for muito antiga, fazer rampas, colocar barra, tudo isso ajuda na prevenção das quedas. Né? Visitar o oftalmologista com frequência, né? Que também é fundamental. A baixa visão também, o idoso fica
à noite principalmente, né? Fica mais difícil dele ver alguma coisa que está no chão, não deixar objetos jogados pela casa. Então tudo isso contribui para evitar as quedas. E a gente percebe que justamente muitos desses itens são exatamente o contrário na casa dos idosos. Né? Isso. O tapetinho de crochê faz um sucesso danado nesse sentido. Né? Mas simplificar a rotina. E o que a gente percebe também, né, uma coisa que eu sempre falo aqui, com a referência aos itens de acessibilidade de uma maneira geral, que a gente deveria ter uma conscientização no país e de toda a estrutura nova já ser acessível, né? Eu não consigo acreditar como uma pessoa faz uma reforma, uma construção e que faça opção por escada e não por rampa já direto, né? Já que a rampa todo mundo usa, né? Ela não limita ninguém, né? A questão de dimensão das portas, né? Olha, já vamos colocar a dimensão de portas para cadeiras de roda, porque a gente não sabe de amanhã. Sim. Né? São todas atitudes simples que, se a gente tivesse na rotina, né? Por exemplo, em banheiros públicos, né? A gente tem que construir um percentual de banheiros acessíveis. Por que não colocar todos os banheiros acessíveis de uma vez? Né? É muito mais prático nesse sentido. Né? São pequenas dicas que nós vimos aí, mas que, como eu já coloquei, eles ficam longe da rotina. Né? E o quanto fazer isso já é, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, doutor, numa fratura de um idoso, né? O tempo de recuperação, as dificuldades são enormes, fora os outros processos degenerativos que vêm em paralelo a isso. Sim, sem dúvida, com certeza. A fratura do colo do fêmur, né, que a gente chama, é uma coisa muito comum, porque junto com o envelhecimento, a incidência de osteoporose aumenta bastante, né? E a gente sabe que com um simples exame, né, como a densitometria óssea, você tem como diagnosticar a osteoporose e tratar, né, fazer cálcio, fazer alendronato, para evitar uma queda, porque junto com a queda vem a fratura, junto com a fratura vem a imobilidade, junto com a imobilidade vem a pneumonia, a complicação e às vezes um desfecho trágico que é o óbito. Entendeu? Então... E aí é isso, né? Olha, morreu por uma pneumonia, mas em função da fratura, quando a gente pensa, né? Então tem esse conjunto infeliz da obra aí que a gente acaba sofrendo. A Regina parabenizando pelas dicas e pelas informações e colocando uma questão de uma figura fundamental hoje em dia, que é o cuidador, né? Cada vez mais em alta aí, que são pessoas que têm auxiliado muito, inclusive, nesse processo de instituir novas rotinas. O cuidador é fundamental pro idoso, porque até mesmo para ele não ficar sozinho, porque tem a família junto cuidando também, só que às vezes a família também tem as suas atividades. Então aquele cuidador vai estar específico para aquele idoso. Então, até mesmo na hora de dormir, às vezes aquele idoso que quer levantar de noite, a família não escuta, então não está com a luz acesa, então ele pode escorregar, pode cair. Então, até mesmo pegando das dicas da Larissa, é importante a cama do idoso não ser muito alta, ser mais baixa para facilitar a hora que ele for levantar, não escorregar, não ter muitos móveis dentro da casa, dentro do mesmo ambiente, para o idoso também não esbarrar. E você comentou da parte da cadeira de roda, até mesmo o andador, os tapetes, né, que é os comuns, né, dentro de casa de idoso, na hora que ele vai andar com o andador, ou até mesmo sem andador, ele pode vir a escorregar, e a principal fratura é a do fêmur. Então a gente tem que tomar muito cuidado e já pensar nessa acessibilidade dentro da casa de idoso, até mesmo não só dos idosos, porque todo mundo vai envelhecer. Então a gente tem que já tomar esse cuidado. A Josi, né, com uma questão bem interessante. A gente se preocupa muito com a questão dos idosos em função da fragilidade, né? Na infância, a queda é rotina, né? E ela coloca exatamente isso, né? O quanto as quedas na infância ajudam, inclusive, no desenvolvimento. Porque conforme a criança vai crescendo, vai tendo o desenvolvimento da criança, ela vai ganhando o equilíbrio. O envelhecimento vai perdendo o equilíbrio. Então, ela vai começar a adquirir esse equilíbrio, então ela vai vir a queda. Então, até mesmo os pais têm que tomar cuidado. Por quê? Porque a criança vai começar a andar,
e ela vai buscando esse equilíbrio, tudo dentro dela, ela vai vir a cair. Se ela pegar medo por aquela queda, ela não vai querer andar. Ela vai demorar mais tempo para andar. E até mesmo por conta de machucar também. Porque do mesmo jeito que o idoso pode vir a fraturar, a criança também. Do mesmo jeito que o idoso pode bater a cabeça, vir dar algum trauma, a criança também. Então, não só no idoso, não só no envelhecimento, a gente tem que ficar em observação. É até na criança e até nos adultos também, porque queda é risco para qualquer idade. E a gente percebe isso, né? O quanto às vezes a criança traumatiza nesse período, né? Que aí depois fica com receio, toda vez que tenta andar segurando, né, num adulto ou de mão dada, né? Então tem que ter um cuidado específico. Esse cuidado específico por conta disso mesmo, porque ela não sabe andar. Então, na hora que ela começa a andar, que ela começa a aprender, tá ajustando tudo, neurologicamente falando, ela tá ajustando todo aquele comportamento, aquele equilíbrio dentro dela. Então, se ela cair, ela vai ficar com aquele medo. E a mesma coisa o idoso também, porque se ele cair, ele vai ficar com medo também de querer andar depois. Perfeito. Quando se tem essa questão de pensar o desenvolvimento com essa qualidade de vida, doutor, pensando a questão de desenvolvimento neurológico mesmo, né? O Rui coloca. Há um tempo atrás se dizia que o cérebro não produz mais neurônios depois de determinada faixa etária. Hoje já se entende de outra maneira, né? E também que o cérebro nunca pode não parar de fazer novas conexões, desde que tenha aí estímulos. Isso é fato. Sim, sim. Esse é o princípio da reabilitação, né? É o que a gente chama de plasticidade cerebral. Digamos que para você executar um movimento de levantar o braço, abrir a mão, você necessita de 10 neurônios. E caso você tenha uma lesão, uma isquemia, alguma coisa, você perca 5 neurônios. O que acontece é que aqueles 5 neurônios que restaram, eles vão fazer o papel dos 10, desde que devidamente estimulados, né? Então, o neurônio, ele não se divide, mas ele pode sim, mediante estímulos, acabar fazendo a função dele e do outro neurônio que já não existe mais ali. Perfeito. E nessa questão dos estímulos, né, se fala muito também da questão de variedade de estímulos, porque querendo ou não o organismo se acostuma com determinada tarefa, né? Então colocar novas dificuldades ou novas atividades vão auxiliar muito aí nessas novas ligações de neurônios. Sim, exatamente. Por isso que você tem que fazer isso guiado por um bom profissional, né? Um bom fisioterapeuta, um bom terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, né? Psicólogo, médico, porque esses profissionais eles vão saber a medida exata dos estímulos e vão ficar acompanhando clinicamente o progresso do paciente. Uhum. No campo da TO, né, isso é uma rotina, né, de tentar se pensar novas atividades, não deixar que a pessoa caia em uma rotina específica. Isso, porque as atividades diárias são hábitos, né? Então, às vezes a gente não presta atenção como a gente pente o cabelo, como a gente escova um dente. E após a gente ter um declínio da saúde e que isso vai impossibilitar de estar fazendo esse movimento, a gente percebe o quanto é difícil, né? O quanto é difícil pentear um cabelo, escovar o dente. Então, a TO entra dentro da parte de adaptação dessas funções, né? Com dispositivos de adaptação, né? Nós temos para o Parkinson uma colher que inibe o tremor, né? Para estar fazendo a alimentação. A gente tem vários adaptações, né? Para ajudar o idoso a estar colocando o sapato, colocando a meia. Então a TO entra para facilitar essa independência do idoso ou de qualquer outra faixa etária, né? A respeito do cuidador, a gente tem um cuidador para estar orientando, né? Mas respeitando sempre o tempo de qualquer pessoa de estar fazendo essa atividade também é fundamental. Então nós prezamos muito a funcionalidade, independente do tempo que demore, né? Da forma que faça, mas que ele consiga ser funcional, porque isso para a autoestima é fundamental. Perfeito. E
nessa questão, né, do desafio, a gente hoje cada vez mais vê a história das pessoas se preocupando com o físico e com a estética, né? Mas a gente não pensa também que o cérebro pode ser, né, bombado, vamos usar um termo aí do pessoal de academia, né? A gente pode malhar o cérebro e não é só com uma questão assim, olha, de leitura e de atividades que a gente já considera, mas isso, né, pequenas mudanças de rotina fazem com que o cérebro seja mais ativado e mais utilizado, né? Tem essa possibilidade. Uma coisa também importante para falar da fisioterapia, no envelhecimento, não só a fisioterapia vai dar uma qualidade de vida pro idoso. A gente tem que pensar que tem aquele idoso também, tem aqueles pacientes idosos, a população acima de 60, 65 anos já é considerado um idoso, mas às vezes não precisa da fisioterapia naquele momento. Então a gente sempre indica também atividade física. Atividade física não é só ir numa academia, uma caminhada, uma natação, uma hidroginástica. Então, por quê? Para ele ter uma qualidade de vida, a hora que ele vir por 70, 80 anos, ele vai ter uma condição de vida melhor, qualidade de vida melhor para ele. Então, não só a fisioterapia. Então, a gente indica também a atividade física para os pacientes, para a população, né? O André, né, coloca uma questão também interessante aqui. Quando se pensa, né, nessa questão da rotina dos idosos relacionada às quedas, a gente falou muito da questão, doutor, de se perder o equilíbrio, né? Aí ele pergunta o que gera isso? É uma questão da idade ou problemas além aí do Parkinson e do Alzheimer podem criar essa perda de equilíbrio? Não, a gente sabe que o envelhecimento normal ele pode vir acompanhado com uma diminuição de reflexo, né? Uma diminuição da funcionalidade do labirinto, né? Que é a área cerebral responsável pelo equilíbrio. Então, é interessante que o idoso tenha mais esse cuidado, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode negligenciar que existem doenças também do equilíbrio, doenças do labirinto, que vêm trazer trazer um peso maior, né? Nessa questão. Mas a gente sabe que existem as duas coisas. Existe a parte do envelhecimento normal, existe a parte das doenças, as labirintopatias, que trazem uma alteração de equilíbrio, sim. Uhum. E muito comuns, né, quando a gente pensa aí com a idade. Então tem que se prevenir. E também com uma questão assim, olha, às vezes a pessoa trata, tem um medicamento, né, mas tem alguns dias que o organismo não responde bem. Então nesses dias tem que redobrar os cuidados. Sim, isso são bem comuns mesmo. Às vezes até outras medicações, né, por exemplo, pessoas que fazem uso de outras medicações, alguns antihipertensivos que por algum motivo às vezes fica baixando demais a pressão do paciente, né? Então o paciente pode sentir aquela sensação de desfalecimento, aquela tontura, né? Estados de hiperglicemia, né? Podem trazer também algum tipo de tontura. Então dentro da clínica existe várias condições, né, que podem trazer um maior nível de tontura para o paciente, né? E isso tem que ser bem pesquisado para ser bem diagnosticado. A Vanessa coloca uma coisa muito comum também, que é a questão de desidratação nos idosos, né? De dificuldade de fazer os idosos tomar água, eles se esquecem, e que isso também é um fator de risco. Exatamente, o centro da sede ele fica um pouco alterado, né? E os idosos eles realmente bebem menos água, né? E eles acabam desidratando mais, né? Acaba tendo mais episódios de hipotensão, né? E isso que a Vanessa falou é importante mesmo. O idoso que se hidrata mais, ele acaba tendo um melhor nível de saúde, isso sem dúvida sim. Perfeito. Larissa, para a gente encerrar aí, né, eu acho que os cuidados foram bem colocados, né, desses pontos principais de atenção que todos têm que tomar, mas eu acho que tão importante quanto ter
esses pontos na rotina e se lembrar deles, também é manter essa questão da autonomia e dos estímulos dos idosos, né? Criar essas ações de rotina e no dia a dia, né? Acho que não adianta pegar também a bula disso e empurrar de uma vez, né? Tem que fazer de fato os nossos idosos entenderem o quanto isso é importante. Isso, sem dúvida. A gente manter o idoso ativo é fundamental, né? Nós não vamos estar forçando ele a nada, como eu disse, já respeitando o tempo dele, respeitando as limitações, mas quanto mais a gente dá função, né? Não tira a função, se ele consegue fazer, por que não deixar? Né? Redobrando o cuidado, se necessário o uso de equipamento de mobilidade, bengala, andador, né? Que isso é só um recurso para evitar quedas, né? Mas em alguns idosos, isso também, a autoestima deles de usar uma bengala, eles têm uma recusa. Mas tudo isso com muito diálogo, com muito carinho da família, né, dos cuidadores, é fundamental. A gente está colocando para o idoso que ele é capaz, né, não da forma que ele fazia quando ele tinha menos idade, mas que ele tem a sua capacidade sim e ele consegue fazer. Quero agradecer a participação aqui, Larissa, parabenizar pelas informações aí e deixar o espaço do programa sempre à disposição. Eu agradeço e nós estamos na PAI para esclarecer qualquer dúvida. Perfeito. Patrícia, eu quero agradecer, deixar o recado da Márcia também, diz que você às vezes pega um pouco pesado com ela, mas que é pro bem, ela entende isso e está parabenizando porque você é uma ótima profissional. Que bom, obrigada pela participação também, a Márcia, obrigada pelo convite e o que precisar a gente também está à disposição. Doutor, obrigado pela presença, pelas dicas aqui. Espero recebê-lo mais vezes aqui no programa sempre. Tá, eu que agradeço, né? Essa ideia de uma educação em saúde, ela é muito importante nos dias de hoje, né? E é isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo educação em saúde. E agradecer esse espaço que a emissora nos forneceu. Muito obrigado. Perfeito. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Você fica agora na companhia dos aniversariantes do dia e depois com a TV Brasil. Nós voltamos, como sempre, amanhã, logo após Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista. Hoje, o seu Arnaldo Faria de Oliveira está completando 82 anos, junto da família e dos amigos. Parabéns, seu Arnaldo!